Queria que você acompanhasse comigo, por favor. Eu escrevi algumas coisas aqui conforme o Espírito Santo foi ministrando. Em algum lugar, alguém clama por ajuda. Não tem a ver com a idade, não tem a ver com o estilo de vida ou com o perfil financeiro. Ou seja, sempre haverá alguém em algum lugar precisando de ajuda. Talvez esse alguém esteja aqui hoje. Talvez esse alguém seja algum de nós que por algum motivo está precisando de ajuda. E nós ouvimos falar em todos os lugares que muitas vezes, mas é a questão da idade. Ele é muito jovem, ou ele ainda é adolescente. Mas ele ainda é uma criança. Não, mas ele já tem uma idade elevada. Ele já passou da sua idade, ele está com uma idade, está na melhor idade, então cessou. Não, não tem a ver. Porque o Senhor, Ele é poderoso, como nós cantamos aqui. E Ele pode fazer tudo em todos, no momento e na hora que Ele quiser. Porque Ele é o maior interessado em ver o seu filho bem. Por isso, nós precisamos compreender, se existe alguém em algum lugar que precisa de ajuda, eu posso ser essa pessoa que vai ajudar essa pessoa. Eu posso ser este alguém que Deus vai fluir através da minha vida para que eu leve um alimento para essa pessoa. Ou eu vou ser esse alguém que vai levar uma palavra de cura para esta pessoa. Por quê? Porque se o nome do Senhor é santo, e eu fui redimido, eu fui comprado por um preço alto, esta pessoa que também está lá naquele momento, naquela situação, por mais difícil que ela esteja passando, ela também tem o direito de receber esse perdão, de receber esse amor. Então, nada mais justo do que eu, como um dispenseiro do reino de Deus, se chegar até essa pessoa e levar a palavra para ela. Então, guarde isso aí que a gente vai falar sobre isso, bastante sobre isso, sobre em algum lugar tem alguém que precisa de ajuda. E eu quero falar sobre um testemunho. Talvez aqui alguns já sabem, outros ainda não. Eu quero falar de uma certa vez que eu estava vindo do meu trabalho, e já era mais ou menos, já era entre 7 e 8 horas da noite. Estava escuro, estava um tempo meio que chuviscando assim, tempo fechado já. E eu passando por uma rua vazia assim, tinha umas árvores assim, e eu passando por aquela rua, né, com o passinho acelerado, porque se você está numa rua escura, tem um monte de árvore, você não vai ficar dando bobeira ali, né? Então, mais do que ligeiro, eu acelerei o passo. Só que num determinado momento eu passei, eu escutei alguns gemidos ali no meio daquele arvoredo ali. Parecia alguém que estava sentindo dor. Só que eu falei, não vou querer saber o que está acontecendo ali, né? Eu peguei e acelerei mais ainda minha passada. Só que eu andei um tanto, assim, alguns metros, e o Espírito Santo ministrou meu coração, falou, volta lá. Existe alguém que está precisando de você. E foi a primeira coisa que eu falei para vocês, não falei? Existe alguém em algum lugar que está precisando de você. E eu não pensei duas vezes, virei as minhas costas e fui até no meio daquela, mesmo com medo. Primeiro ponto aqui, não estava na palavra, mas o primeiro ponto que o Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas, que mesmo com medo você precisa enfrentar algumas situações. Porque essas situações, elas vão forjar muitas vezes o teu caráter. Elas vão fazer de você uma pessoa melhor. Elas vão te fortalecer. E naquele momento, mesmo com medo, eu entrei no meio daquele mato. E quando eu chego lá, quando eu olho, eu vejo um senhor de mais ou menos entre mais de 60 anos de idade. Era um senhor já de idade. E ele estava com uma corda no pescoço. Preso numa árvore e uma corda no pescoço. Ou seja, ele estava tentando... de fato, se Deus não flui através da minha vida naquele momento, ele ia tirar a sua vida. Ele estava com uma corda no pescoço, eu lembro até hoje, uma corda azul de nylon. Foi difícil para mim tirar aquela corda. Aí eu consegui, eu juntei ele, tirei ele do chão, porque ele estava pendurado assim na corda e gemendo, assim, só gemia. E já estava ficando roxo já aquele senhor. Eu entrei lá debaixo daquela árvore, consegui erguer ele, tirei a corda, trouxe ele para perto assim da beira da estrada e tentei conversar com ele um pouquinho. Falei, o que o senhor está fazendo? Falei, o que o senhor está fazendo? Daí ele falou para mim assim que a vida dele não tinha mais solução. Que não tinha mais motivo para ele viver, e por isso ele estava tentando tirar a sua própria vida. Que ele estava sem trabalho,
e que ele veio do Nordeste. Ele veio do Nordeste para cá, para morar na casa da filha dele. E por ele não ter trabalho, a filha dele não aceitava ele em casa. Então, o único motivo que ele tinha era tirar a sua própria vida. Então, com esse testemunho, eu quero aqui começar lembrando você que em algum lugar existe alguém que precisa de você, que precisa do seu abraço, que precisa do teu conselho. Ainda que alguém fale que esse conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas algumas pessoas recebem. Algumas pessoas recebem o seu abraço. Algumas pessoas recebem as palavras que você fala, por mais difícil ou pesada que elas sejam. Algumas pessoas vão ouvir você falar. E as pessoas vão pesar essas palavras que você vai falar. E muitas vezes essa palavra, ela vai fazer uma grande diferença na vida desta pessoa. Eu não vi mais aquele homem. Não sei o que aconteceu com ele. Mas eu sei que aquele homem foi livre da morte naquele momento. Mas eu também saí dali com meu coração cheio de alegria. Porque eu se permiti ser um instrumento de Deus naquele momento. Assim como eu estou sendo um instrumento aqui para trazer uma mensagem para vocês, assim como vocês também são instrumentos de Deus, ouvindo essa mensagem aqui, captando aquilo que é bom, e amanhã ou depois vocês vão utilizar dessa mesma ferramenta, porque em algum lugar existe alguém que precisa de você. Existe uma carência, um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Vazio? Mas que vazio seria esse, Ricardo? Esse talvez seria um dos maiores paradoxos da humanidade. A gente tentando buscar algo em alguma coisa para preencher algo dentro de nós que nem nós mesmos sabemos o que é. Quando esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio que está dentro de nós só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, nada mais. A gente não precisa buscar mais nada em outros lugares. A gente não precisa ser mais reconhecido. A gente não precisa mais querer ser aceito. A gente não precisa mais viver uma busca incansável e descontrolada pela aprovação ou pela aceitação. Deus deseja habitar em mim, Deus deseja habitar em nós. Que essa seja uma verdade na nossa vida, na nossa caminhada. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós possamos se permitir que o Senhor habite dentro de nós. E para direcionar essa reflexão, eu quero que vocês abram em Romanos 12, 1 e 2, por favor. Romanos 12, um texto bem conhecido, né? Mas você tem todo o direito de tirar dali a sua interpretação, né? A sua exegese é você olhar o versículo como ele é, o capítulo como ele é, e dali tirar a sua informação que vai trazer luz para você. No meu caso aqui, Romanos 12, 1 e 2 diz assim, ó: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Não seja cada um mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação e em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2, ele vai falar sobre a mudança da nossa mente. Então, muitas vezes, você não vai conseguir compreender que você tem um papel específico no reino de Deus. Porque não é eu estou falando aqui para vocês, mas não será tão fácil assim você abordar alguém na rua, né?
Você está acontecendo uma situação e você ir até esta pessoa e levar um remédio para ela, levar uma cura, levar uma palavra, levar um abraço, não é tão simples assim. Faz-se necessário a gente ter uma mudança da nossa mente. E nós só conseguimos isso uma vez que nós experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como que nós experimentamos isso? Eu quero falar para vocês de duas culturas. A cultura da terra e a cultura do reino de Deus. Cultura é aquilo que respiramos e vivemos. Existe uma cultura implantada pela sociedade que querem nos moldar aos padrões desta terra. Então, ou seja, se a cultura é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós vemos ao nosso redor, de certa forma, ela é o ambiente onde nós vivemos. É um padrão que foi estipulado para que nós vivêssemos, seguíssemos um caminho. E talvez você tenha ainda na sua vivência, ainda você tem no teu cerne, ou seja, na tua alma, uma cultura que foi intrínseca lá no início da tua caminhada com Cristo, ou na tua família mesmo, você traz alguns traços dessa cultura. Mas não é a cultura de Deus, muitas vezes. Não é a cultura do reino. É um padrão que é estipulado pela sociedade, ou pela comunidade, ou pelo ambiente onde nós vivemos. E que muitas vezes a gente não sabe por que a gente faz isso. Meus pais faziam. Meus amigos na escola faziam, eu faço por fazer, me parece bom. Mas não tem a ver com a cultura do reino de Deus. Então, ou seja, a cultura da terra é uma cultura individualista, onde eu estou no centro. Não é Deus no centro, é eu no centro. É o egocentrismo e não o teocentrismo. Ou seja, as coisas têm que girar em torno de mim. Se não for do meu jeito, não está bom. Tem que ser do meu jeito, tem que ser a minha política, é a correta. Você está errado e pronto, acabou. Essa é a cultura da terra, é uma cultura individual, é uma cultura que não é a cultura do reino de Deus. Por quê? Primeiro, a João 3,16, ela vai nos dar um norte. Por favor, Monique, 1 João 3,16. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós, e, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Se nós conhecemos o amor de Jesus Cristo, que é verdadeiro, nós também precisamos dar o amor de Jesus Cristo que está em nós para os nossos irmãos em Cristo. Essa não é uma cultura individualista. Essa é uma cultura relacional. Então, em 1 João 3,16, ele vai nos dizer desse amor extraordinário. E se você for olhar ao contrário, que é João 3,16, também vai falar do amor. João 3,16 é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, completa, faz um jogo de palavras com esse versículo aqui. Porque ele está falando do amor. Então, assim, quando eu olho para alguém e eu entendo que em algum lugar existe alguém que está precisando de um abraço, de uma palavra de conforto, de certa forma, meu amigo, vem aqui, vamos conversar, o que está acontecendo, posso te ajudar? Eu estou entendendo que eu vivo esse amor na integridade. Ou seja, que eu vivo este amor por inteiro. Não só o amor que é individualista. Não é só aquele amor que olha o seu próprio umbigo ou os seus próprios interesses, mas é o amor de verdade. Mas na cultura da terra, isso não é tão simples assim. Porque a cultura da terra vai dizer que você tem que amar, e se você não der algo em troca, você não está correspondendo a esse amor. Só aí já cai por terra a questão do individualismo. Por quê? Porque Jesus morreu por todos nós, antes mesmo de nos conhecer. Cultura é aquilo que respiramos, vivemos e que controla as nossas vidas. E que muitas vezes não sabemos o porquê somos assim e o porquê agimos de tal forma. Só sei que é assim, eu nasci assim e vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? Mas
Eu só pincelei aqui, gente, algumas coisas da cultura da terra. Mas o que nos atrai, que nos faz vir a este lugar, que nos faz aceitar o Senhor Jesus Cristo como suficiente e único Salvador, é porque existe a cultura do reino de Deus. Existe a cultura do reino de Deus, é a cultura do céu. É a cultura que nos transformou, que nos alcançou, que nos envolveu e que nos faz pensar de uma forma diferente da cultura da terra. Infelizmente, algumas leis, algumas normas, alguns princípios, nós temos que absorver. Por quê? Porque nós somos cidadãos da terra. Mas os princípios elementares da palavra de Deus são esses que precisam nortear a nossa vida. São esses que precisam dar direção ao nosso papel enquanto somos homens, mulheres, pais de famílias, empresários, líderes. São esses princípios que precisam ser norteados. Então a cultura do reino, ela precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Todos os dias. Por quê, Ricardo? Porque Mateus 5, 13 até o 16 vai falar de algumas de duas características de alguém que compreendeu, que de fato vive a cultura do reino de Deus, que faz parte que é colaborador daquilo que o Senhor Jesus nos relatou, nos comissionou. Vocês são o sal da terra, nós somos o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Esse entendimento aqui de ser sal, a gente sempre costuma levar para uma questão saborosa, né? Porque se a comida não tiver sal, ela fica insossa, né? Ela fica sem graça. E o muito sal também não é bom para a pressão arterial, né? Então a gente costuma levar o sal equilibrado nesse sentido. Mas aqui, na flor da palavra, vai falar de um sal que quem trabalha, por exemplo, estou falando de cultura, quem trabalha com agricultura vai entender que a terra, para ser sarada, para ser curada, os homens jogam sal na terra. Alguém já tinha visto falar disso ou não? Então eles jogam sal na terra para quê? Para que a terra volte a ter vida novamente, para que a terra seja curada e que seja matada as ervas daninhas. Então o sal é isso. Nós somos terra, nós somos barro. Então eu posso sim influenciar o meu irmão, eu posso lançar sal na vida dele para que a terra dele volte a frutificar, para que a terra dele volte a produzir, para que a terra dele volte a ter vida. É sobre isso que é a cultura entrando nas nossas vidas e nos fazendo ser sal da terra. E também na segunda parte, fala sobre ser luz. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sem um monte, uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Então, ou seja, ser luz, esse é mais simples um pouco de entender, porque a luz vai falar de algo que está no escuro, algo que está apagado, algo que foi perdido, algo que foi desprezado, que por algum motivo a gente teve que pôr luz naquele lugar. E às vezes eu chego para você está passando por uma situação difícil, está escuro para você, e o Senhor nos usa para que eu leve luz lá nessa situação. E eu, com uma palavra, eu levei luz. Com um abraço, eu levei luz para dentro da sua casa. Com um abraço, eu te atendi quando você precisou. Essa é a luz que a palavra está falando. Ou seja, nada fica escondido aonde tem a luz, aonde tem a presença do Senhor. Então eu e você, como luzes que somos, nada fica escondido quando você chega. Talvez você já chegou em algum lugar e as pessoas viram, a Paula acabou de comentar aqui sobre o versículo, né? Sobre o testemunho dela chegar no lugar e a pessoa perguntar, mas o que você faz? E foi um motivo, né? A pessoa abriu o coração para ela e ela pôde lançar luz sobre aquela situação. E de repente já aconteceu com você. Em vários momentos que você viveu, em vários momentos que você passou, você lançou luz sobre a vida daquela pessoa. Essa é a cultura do reino de Deus. Mas estou aqui para lhe dizer que nós temos o direito de escolha. O Senhor Jesus, ele nos comissiona a ser luz e ser sal. Mas se eu falar, Senhor Jesus, eu não quero ser luz e nem sal. É um direito que você tem. É um direito que você tem, um direito de escolha que você tem. Mas quando você escolhe não ser nada disso, quando você escolhe ficar neutro, quando você escolhe ficar na sua,
Tá tudo certo, gente. Mas você perde de ser um agente de transformação. Olha o quanto que nós perdemos. Na vida daquele senhor, eu espero que ele esteja muito bem hoje. Não sei. Mas eu fui um agente de transformação na vida dele. A Paola no supermercado, falando de Jesus para as pessoas, ou você, aonde você está, você é um agente de transformação. Quando você leva a luz, quando você leva sal, você é um agente de transformação. E a cultura do reino de Deus é sobre isso, por quê? Porque a cultura do reino, ela é relacional. Na cultura do reino, ela não é individual, eu não posso olhar só para mim, por quê? Porque se Jesus deu a vida por todos, por amor de muitos, não é individual, é relacional. E se é relacional, eu posso ser um agente de transformação, eu posso ser um agente de milagres. Milagres. Sabe, eu gosto muito de orar pelas pessoas. Quando as pessoas estão enfermas, né, ou quando as pessoas estão passando por alguma situação. E pela graça de Deus, algumas das orações foram milagres que o Senhor fez. Eu orei para uma moça alguns anos atrás, né, e ela não conseguia engravidar, de jeito nenhum. Já tinha feito vários exames, já tinha feito vários testes, não conseguia engravidar. E eu orei por ela. Hoje, né, ela tem um casalzinho de filhos. Então, assim, é sobre isso, gente. Nós podemos, Deus deu esse direito para nós. Ser agente de milagre, se vai acontecer um milagre ou não, eu não sei, mas o Senhor nos deu essa condição e nos deu esse direito de orar, de impor as mãos sobre as pessoas. Então nós precisamos, isso faz parte da cultura do reino, da cultura do céu. Ser colaborador de Cristo, de Deus, na sua obra aqui na terra, é ser agentes. É ter relacionamentos saudáveis. É se relacionar de uma forma positiva. Respeitar o limite. Respeitar o ir e vir. Respeitar as pessoas, mas que o ambiente, que a amizade seja uma amizade saudável. Romanos 14, 17 ao 22, por favor, Monique. Romanos 14. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria, que vem do Espírito Santo de Deus. Então eu falei aqui para vocês da cultura da terra, da cultura do reino de Deus, mas isso não acontece se eu não estiver vivendo uma vida pelo Espírito Santo de Deus. Porque se o reino de Deus é a justiça dele que prevalece sobre a minha vida. Não é a minha justiça, não é o meu olhar de ódio sobre o meu irmão, o meu olhar de ódio sobre as pessoas porque fizeram algo para mim, não, mas é a justiça de Deus, é no tempo de Deus. A paz. Não é a paz que o mundo busca, não é a paz que o mundo quer, mas é a paz que excede todo aquilo que nós achamos que é, tudo aquilo que nós pensamos, essa é a paz que o Senhor tem determinada para nós. É a paz que mesmo em meio a um terremoto, turbulências, nós conseguimos colocar a nossa cabeça ao travesseiro e dormir. É a paz que mesmo em meio ao diagnóstico, que você fica todo confuso, o Espírito Santo vem sobre você com uma paz e faz com que você compreenda aquele momento que você está vivendo e te dá graça para que você tenha força para continuar na caminhada. E é a alegria. É a alegria que formoseia o rosto. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então, ou seja, nós temos que ser cristãos alegres, porque acima de tudo nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor. E Ele nos quer ver bem. Ele tem algo muito bom para nós, que é a salvação, que é morar com Ele na eternidade. Por que nós não estamos alegres? Nós deveríamos estar alegres, porque o preço já foi pago. Então, assim, nós precisamos tomar posse do reino de Deus, porque esse reino tem um rei. Esse rei é o próprio Deus e Ele nos comissiona como servos, como súditos deles, a viver uma vida extraordinária na sua presença. Desfrute do melhor que o Senhor tem para você, aquilo que já está estabelecido. Já está estabelecido, já foi comprado, já foi pago. Tome posse, não aceite imposição adversas contra a sua vida.
Não aceite nada que vem contrário, tudo que vem para te abater, que vem para te entristecer. Não aceite nada disso, porque essas coisas, elas fazem parte do plano terreno. Elas fazem parte das situações que nós vivemos na nossa rotina, no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia. Muitas vezes as coisas vêm para nos entristecer. As coisas saltam aos nossos olhos para que nós, como seres humanos, use de justiça própria para trazer um benefício para nós, que naquele momento até resolveu a situação, mas depois você não tem paz porque você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque depois você começa a remoer aquela situação passada e você não se alegra por aquilo. Talvez já aconteceu com você, ou talvez só aconteceu comigo só. De passar por uma situação onde houve constrangimento naquele momento, e a pessoa do outro lado, era ela que tinha feito algo de errado, mas fez muito mal para mim. E aquela pessoa não tomava um posicionamento, então eu tive que tomar esse posicionamento, eu tive que ir até esta pessoa e me acertar com ela. Por quê? Porque isso faz mal para nós, faz mal para aquelas pessoas que de fato entenderam, não, eu quero viver o reino de Deus aqui nessa terra. Enquanto eu estiver vida, enquanto houver fôlego de vida, eu quero viver o reino de Deus aqui nessa terra. Aí depois lá na eternidade, daí tá tudo certo, daí nós estamos lá na eternidade. Mas ainda tem uma caminhada para nós aqui na terra. Tem uma jornada para nós aqui na terra. Então eu preciso deixar de lado a cultura da terra e passar a viver a cultura de Deus. A cultura do reino de Deus, ela deve prevalecer e estar estabelecida no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa vida com o Senhor. Então eu oro pela igreja nessa noite. Eu me incluo dentro da igreja, eu sou igreja, nós somos igreja, nós somos a noiva do Senhor, que todos os dias estamos sendo adornada, ataviada, preparada, buscando viver uma vida santificada na presença de Deus. Precisamos querer que a cultura do reino de Deus venha e transforme o nosso Brasil, a nossa cidade, as nossas famílias, as escolas. Precisamos querer, gente, querer muito. Eu sou treinador de um time de futebol, né, sub-17, e tenho meninos ali desde 14 anos até 17 anos de idade. E é interessante, assim, alguns são cristãos, outros não, né? A gente não fala de religião nesse ambiente, mas eles me conhecem, sabem de onde a gente veio, né? E alguns fazem parte desse processo também. E eu vivo esse momento com eles, né? Mesmo a gente não falando de religião, eu consigo apresentar Jesus para eles. Porque eu entendo que só Jesus pode transformar a vida deles. E é essa comunicação que o Senhor quer de nós. Que você possa se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor, mostrando Jesus, mostrando Cristo para elas, mostrando que existe uma cultura que não foi deturpada pelos homens, que não foi corrompida pelos homens, que não foi destruída, que não foi fragmentada, mas uma cultura genuína, uma cultura verdadeira, uma cultura que vem do trono, diretamente do trono de Deus para as nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Então, essa comunicação nós precisamos levar, nos preparando para comunicar a Cristo em todo o tempo, seu amor e em sua simplicidade, com maior clareza possível. Que a noite foi uma injeção de ânimo para nós, que você receba essa injeção sobre o seu coração e que você saia daqui e, se preciso for, aquele que se aproximar de você, você consiga apresentar Jesus Cristo com clareza para ela. Não somente com palavras, mas com atitudes, com gestos, com singeleza, com zelo, com pureza, com verdade, sendo autêntico como nós temos ministrado aqui nessa plataforma. Nós temos sempre falado para vocês sobre ser íntegro, sobre ser inteiro na presença de Deus. É sobre isso que a palavra de Deus diz: o reino de Deus é feito de paz, alegria e justiça. Nunca esqueça disso, gente. Em algum lugar existe alguém que precisa de você. Amém? Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Já estamos partindo para o final. Que Deus que você
Escolha. Faça a sua escolha, né? Todos os dias, né, nós somos levados, né, ao matadouro, como diz, e nós escolhemos servir a Jesus. No lugar onde eu trabalho, né, eu trabalho com bastante pessoas. E todos os dias nós escolhemos, não, a minha posição, o meu posicionamento, ele não vai manchar, ele não vai macular, ele não vai denegrir aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, aquilo que eu vivo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos sendo vigiados todos os dias, monitorados todos os dias. Que você seja essa pessoa que vai ser um agente de transformação, um agente de milagres, um agente, não um agente 007, escondidos, mas um agente que vai sair para promover luz e sal nessa terra que tanto precisa. Amém?